2010. A aula tinha recém acabado e eu arrumava as minhas coisas para ir embora. Duas alunas de 9 e 10 anos vêm me contar que estão apaixonadas por um novo cantor. Era o Justin Bieber cantando Baby. Cheias de empolgação, elas vêm me perguntar o que eu achava do Justin Bieber. Eu disse que eu não me interessava porque ele era velho. Elas duas deram risada e me perguntaram: velho? Mas se ele é velho, quem que é novo então? E eu falei: Johann Sebastian Bach. Elas começaram a rir e disseram: sério, professor? E eu, segurando a risada, disse: mas eu tô falando sério. Aí eu peguei as minhas coisas, dei tchau e fui embora. Na semana seguinte, antes de a aula começar, uma delas veio me perguntar por que eu tinha dito que o Justin Bieber era velho e o Johann Sebastian Bach era novo. Ainda faltavam alguns minutos para começar a aula, então eu expliquei que elas eram jovens e que para elas, aquilo que o Justin Bieber estava fazendo era uma novidade. Mas eu, como já era mais velho, já tinha ouvido muitas músicas parecidas com as dele ao longo dos anos. Os cantores eram outros, as músicas eram outras, mas as características eram bem parecidas. Com o Johann Sebastian Bach, o que acontecia era o contrário. Apesar de as músicas terem séculos de idade e de eu já ter ouvido muitas vezes a mesma música, a cada ouvida eu encontrava novos detalhes, fazia novas explorações e a música parecia sempre nova para mim. Considere esses dois estudos. O primeiro é uma análise do New York Times, em que eles estudaram cada música que ficou no topo das paradas de sucesso entre 1960 e 2000, e cruzaram essas músicas com o gosto musical das pessoas que ouviam o Spotify. Entre os homens, eles chegaram à conclusão que aos 14 anos, o seu gosto musical vai parando de mudar, e daí em diante ele muda cada vez menos. Entre as meninas acontece a mesma coisa a partir dos 13 anos. Já um estudo feito no ano passado pelo Colin Morris pegou todas as músicas que entraram nas paradas de sucesso, não só as que ficaram em primeiro lugar, desde 1958 até 2017, e criou um algoritmo para entender o quanto que as letras dessas músicas eram repetitivas. E ele chegou à conclusão que, muito claramente, a cada década que se passava, as músicas de sucesso iam ficando cada vez mais repetitivas. Ele não defende que isso seja uma coisa ruim, de forma nenhuma. Muita gente usa o trabalho dele para dizer que a música pop está ficando cada vez mais pobre, está ficando cada vez pior. Ele não concorda com isso. Ele acredita que ficar mais repetitiva não significa que seja melhor ou pior, só diferente. Além disso, apesar do estudo dele ser bem abrangente, ele só estuda as músicas que entraram nas paradas de sucesso. E existem muitas músicas no mundo que não entraram nas paradas de sucesso. Isso significa que não são todas as músicas que obedecem essa tendência, e sim as músicas que fazem sucesso. Bom, a partir desses dois estudos, a gente consegue perceber duas coisas. A primeira é que o gosto individual de cada pessoa tende a ficar mais repetitivo a partir dos 13 ou 14 anos. Já o gosto musical coletivo das pessoas vem se tornando mais repetitivo de ano a ano. Essas duas coisas contribuem com um efeito que eu chamo de miogização da música. Eu dei esse nome porque muitas músicas têm características bem parecidas com o macarrão instantâneo que nós tanto amamos ou desprezamos. Agora, quais são as características do miojo? Bom, esse provavelmente não é um bom lugar para eu falar sobre isso, então espera aí que eu vou até um lugar melhor. Bom, a primeira coisa a respeito do miojo é que ele fica pronto em 3 minutos. A segunda coisa é que ele tem vários sabores, mas eles no fundo são todos mais ou menos a mesma coisa, só tem uma diferença no pozinho, mas a estrutura de todos eles é a mesma. Em terceiro lugar, bom, ele é feito para agradar o máximo de pessoas possível, então ele não tem nenhuma característica muito marcante, mas ele é medianamente aceitável. Em quarto lugar, ele é feito em larga escala e você pode encontrar ele praticamente em qualquer lugar que você for. Em quinto lugar, ele não exige muito do consumidor. Ele é barato, fácil de fazer, fácil de comer. E em sexto lugar, ele mata a fome, satisfaz, mas ele não é muito nutritivo. Veja, o miojo não é um alimento completo, mas se você tiver uma alimentação saudável, não tem problema nenhum comer um miojo de vez em quando.
Por outro lado, se você se alimentar somente de miojo ou você basear toda a sua alimentação em miojo, bom, a sua saúde vai pagar um preço por isso. A mesma coisa acontece com a nossa saúde cultural. Não tem problema ouvir música miojo, ela tem o seu valor e ela tem a sua função e ela tem o seu momento. Por outro lado, se você só souber ouvir música miojo, a sua sensibilidade musical vai ser afetada, e não é só isso. Saber ouvir música abre um mundo de possibilidades. A música é um universo cheio de culturas, de ideias, de estéticas, de sensações. Existem músicas de muitos gêneros e também de muitos lugares, de muitas épocas e por aí vai. Muitas delas são fáceis e encantam na hora. Outras são difíceis e dão trabalho para desvendar, mas recompensam muito quem se empenha a decifrá-las. E muitas delas são as duas coisas ao mesmo tempo, como a área na corda de sol do Johann Sebastian Bach. Bom, pensando nisso, eu resolvi fazer o seguinte: convidar alguns colegas do YouTube para indicar uma música que não seja miojo. Eu convidei algumas pessoas de quem eu gosto e gostaria de ter convidado muitas outras, mas aí o vídeo ia ficar muito grande. Então, se eu nem te conheço, ou se eu não convidei você, de qualquer maneira se sinta convidado a no seu canal, ou até nos comentários, fazer a mesma coisa. Eu espero que vocês gostem das músicas e que elas ajudem a aumentar a sua diversidade de alimentação musical. E isso vale para todo mundo, mas principalmente para quem só tem comido miojo. Mano, tem um som que eu não consigo parar de escutar. O nome é inevitável desses dois caras, o McAllister e o Billy Remur, e tem muitos motivos para esse som ser tão grande em mim. É uma experiência muito sensorial, mas que não se limita a empacotar um sentimento e colocar no mundo. Tem um esforço bem particular de traduzir as sensações sem menosprezar elas, saca? Respeitando a complexidade de tudo que está sendo entregue na letra, sem cair num negócio pedante, acadêmico e chato. O autotune veste essa lírica quase como se ela tocasse como mais um sintetizador na composição. Não é um negócio passivo de botar uma voz em cima de um instrumental. Cada ruído tá ali pensado pra tá ali, e uma mesma frase pode saltar de um sentimento para outro em segundos. O que eu quero dizer não é que essa música demorou muito para ser feita nem nada do tipo, mas que ela é fruto de uma experiência que reflete uma sensibilidade muito valiosa e que não se esgota na própria ideia, mas eleva o próprio processo à música. É tão frágil quanto angustiada por uma dureza que ela mesma detestaria se entregar. É foda. Uma música que eu indicaria que não é miojo é do disco Vocação, da banda Loop de Loop. Ela se chama O Brasil Quer Mais e ela tem tudo para ser uma música difícil de digerir. Tem um instrumental com muitos ruídos, muitas dissonâncias. Não é o melhor vocalista do mundo. Ela tem mais de 8 minutos e ela te ataca de alguma maneira, já que ela problematiza esse cenário político do Brasil, da direita apontando os erros dela e também da esquerda apontando os erros dela, e ela acaba por definir bastante esse momento que o Brasil vive quando a gente pensa em diálogo e debate político. Bom, a minha recomendação é ficar com uma banda australiana bastante atual, que é o King Gizzard and the Lizard Wizard, que é uma banda de rock progressivo e rock psicodélico, mas eu acho que isso descreve pouco o que eles fazem, porque eles têm um som muito diverso, né, que viaja aí por várias tendências diferentes. E o que chama muita atenção dessa banda é que, embora eles sejam bastante atuais, o primeiro álbum deles é de 2012, mas de lá pra cá eles lançaram 15 álbuns, ou seja, 15 álbuns em 6 anos. Só no ano passado foram 4. E a minha recomendação fica em um dos álbuns que eles lançaram no ano passado, que é o Polygon Donna Land, que é muito interessante que ele foi lançado em domínio público, então qualquer pessoa pode usá-lo nas próprias produções, mas também eles encorajaram muita gente a fazer remixes, né, e remasters desse álbum deles. Então a minha sugestão é na primeira música desse álbum, que é a faixa Crumbling Castles. Eu sou o Leonardo de Oliveira, do canal Mimimídias, e a música sobre a qual eu vou falar é Te Amo Desgraça, do Bakushu do Blues, do álbum Itsu, que é por si só assim, um álbum maravilhoso, né? Essa música, ela pra mim é muito bonita, porque ela consegue praticamente fazer uma pintura na sua cabeça por meio das suas frases e com toda a intensidade que ela transmite, né? Eu acho muito interessante como essa música consegue tratar de uma forma muito legal o amor e o sexo, né? De uma forma até vulgar,
e chula, mas que, poxa, esses dois conceitos, eles podem viver mais juntos, né? E muitas vezes nas músicas eles são apresentados de uma maneira divorciada, o que não faz muito sentido. Então isso pra mim é muito legal. Além do mais, não dá pra deixar de falar da maneira como a música usa do funk, né? Criando essa ambientação de fundo que você vai escutando, casado com a batida em hip hop, assim, bem suave, com aquela letra intensa que cria um contraste que é muito interessante, muito gostoso de se ouvir. A música fala, é claro, um pouquinho de um relacionamento talvez seja um pouco conturbado, né? Mas isso não faz dela menos bonita. A arte, quando é intenso, não é menos bonito, muito pelo contrário. Então fica aí com essa, Te Amo Desgraça, Bakushu do Blues, álbum Etsu. A inglória tarefa de escolher um só som diante de tantas possibilidades para escutar. Olha, eu procurei no mundo inteiro e aí eu percebi que na verdade a música estava muito mais próxima do que eu pensava. Tava na minha casa, um som dos amigos, numa banda que eu vi florescer de dentro da sala da nossa casa, literalmente, e que com o tempo conquistou o calor da rua, conquistou o mundo e tá girando. Francisco El Hombre. Dizem que é o som mais sincero que você vai ouvir, e é isso que ouço em Minha Revolução. Um manifesto sincero pela liberdade de ser o que se é, apesar de tudo que se foi, e espalhar amor. Agora, para ouvir essa música tem uma tarefa. Feche os olhos e se deixa levar. A introspecção e reflexão profunda que a guitarra te traz com a voz do Seb carregam rumo à quebra sempre catártica e visceral da maravilhosa e potente voz da Ju. Hoje é tempo de curar as feridas do tempo. Hoje é tempo de ser luz. Hoje é tempo de se conhecer mais. É nossa revolução. Se conhecer mais. E o grito que eu dou é silêncio. Depois, encher de amor o peito e espalhar pelo vento o amor que levo por dentro. E assim eu sei que sigo fazendo tudo o que eu faço, porque lá dentro daquela sala cheia de baldes, tudo aconteceu, muita coisa especial se floresceu. E como o tempo é morada, cada um seguiu, sabendo que a tarefa da pachanga era espalhar o amor de qualquer forma que fosse, como fosse e aonde fosse, apesar de tudo. E a grande parte dos elementos desse textinho são músicas deles, ok? Foi o melhor jeito que eu encontrei de indicar todas as músicas em uma só. Ainda sou um vídeo exosam, não existe uma santos do que se vira com um pessoa.